governo de Minas Gerais pediu agora à noite ao Palácio do Planalto a presença de tropas federais depois que parte das polícias civil e militar do estado iniciou uma paralisação. O pedido foi feito pelo governador Aécio Neves ao presidente Lula, que autorizou a ajuda. Segundo o governo mineiro, as tropas federais vão trabalhar em colaboração com as forças de segurança estaduais. Os servidores da área de segurança de Minas pedem 54% de reajuste, enquanto o governo estadual diz não ter como pagar um aumento maior do que 6%. A cobertura completa você vê no Jornal da Globo depois de Sexo Frágil. Até lá. Boa noite. Uma floresta exuberante cercada de progresso e destruição. Nossos repórteres viajam por um dos trechos ainda preservados da Mata Atlântica e nos revelam as riquezas escondidas no litoral e na Mata dos Godói, no norte do Paraná. A natureza que resiste à invasão. Pássaros raros protegem os ninhos do olhar dos curiosos. Caranguejos de olhos azuis, macacos pregos. Livres na floresta, eles lutam para sobreviver num território cercado. Cogumelos selvagens, joias que brotam da mata e intrigam os pesquisadores. Aventureiros, caçadores de imagens. Quem são os heróis que protegem o parque? O Globo Repórter desta noite foi feito em parceria com a Rede Paranaense de Comunicação, afiliada da Rede Globo. A natureza resiste de forma surpreendente. Nos redime de uma época em que a ordem era progredir, avançar, abrir novas fronteiras. Mesmo que no caminho existisse uma enorme floresta. Há mais ou menos 100 anos, todo o norte do Paraná era coberto por árvores iguais a essas. Essa paisagem só começou a mudar com a chegada dos colonizadores. Árvores foram transformadas em casas de madeira. Florestas deram lugar a imensas plantações. As poucas matas que restaram ganharam vizinhos feitos de cimento e pedra. Tão próximos e, ao mesmo tempo, tão diferentes. Estamos na região de Londrina, no Parque Estadual Mata dos Godói. Uma pequena ilha verde, num lugar que já foi totalmente coberto pela Mata Atlântica. E da copa das árvores mais altas, vem o primeiro sinal de preservação. Um bando de macacos pregos, também conhecidos como capuchinhos, faz as honras da casa. Lá em cima, mexem em tudo. Cutucam os troncos das árvores. Arrancam cascas. Procuram comida, larvas de pequenos insetos. E nem sempre se entendem. Preso nas costas da mãe, o filhote se sente tão protegido que chega a dormir, enquanto ela pula de galho em galho. São os últimos bandos que se tem notícia nessa região. Eles encontraram, nos 680 hectares da mata, um refúgio para sobreviver. O biólogo Luiz dos Anjos conhece bem o comportamento dos macacos. Eles foram companheiros constantes nos 10 anos que o pesquisador estudou as aves do parque. Principalmente os macacos mais jovens, os imaturos, ainda são muito brincalhões, como crianças, né? Eles são brincalhões nessa idade. O habitat dos macacos é o mesmo do século passado. O tamanho da mata é que foi reduzido drasticamente. Hoje resta na região apenas 1% de florestas. E o parque abriga a maior delas.
é um testemunho da biodiversidade que havia no norte do Paraná. Essa biodiversidade, infelizmente, só agora que está sendo pesquisada. Então nós precisamos analisar melhor essas espécies que existem hoje no parque para entender melhor o norte do estado e poder conservar melhor essas espécies que ainda restam aqui. Macacos, antas, cotias, catetos. Árvores centenárias como a peroba, a figueira, o pau-d'alho, a canjarana. São sobreviventes, relíquias que só agora o homem começa a dar valor. Aprende a decifrar seus ritmos, seus ciclos de vida. O vento dispersa as sementes e anuncia: é tempo de reprodução. Perto da cidade, a fêmea do tico-tico se aconchega para aquecer os ovos. Longe dali, no meio da floresta atlântica, aves bem mais raras repetem o mesmo ciclo. Os ninhos se espalham pelas árvores. Camuflados entre os galhos, garantem a sobrevivência do saí de cabeça enferrujada. Outros parecem casas suspensas. Obra dos guaxes, arquitetos caprichosos. O casal de jacus já passou dessa fase. Agora, pai e mãe protegem o pequeno filhote. Andam ao lado dele. Dão comida no bico, feito um bebê. O araçari-banana, primo do tucano, parece desconfiado. E não é para menos. Descobrimos o ninho do casal no tronco de uma embaúva. É um ninho bastante protegido, veja. Está numa certa altura, né, inibindo a ação de alguns predadores e num local bem estratégico, né? Com uma microcâmera, vamos tentar mostrar o que acontece lá dentro. A lente vasculha o oco e registra uma imagem difícil de ser vista. 2 filhotes, um ao lado do outro, no fundo do ninho. Eles têm o bico pequeno e as penas curtas. Ainda não aprenderam a voar. Sozinhos, esperam que os pais tragam a comida. Enquanto filmamos os filhos, os pais se mantiveram distantes. Por isso, retiramos a câmera do oco da árvore. Ela agora é instalada do lado de fora e filma o ninho de cima. Mas não engana o araçari. Ele ameaça se aproximar e, quando percebe alguma coisa estranha, se afasta. Até que toma coragem e ataca a lente da câmera. Só depois de ter certeza de que o equipamento é inofensivo é que a fêmea volta. É uma imagem rara que está se vendo no araçari-banana em processo de reprodução na natureza, assim, né? O araçari traz no bico um pequeno inseto. É o almoço dos filhotes para o sossego dos pais. Esse local tem dado mostras que, mesmo ele estando alterado, os animais, a fauna em geral, especialmente para mim as aves, elas continuam achando aqui um lugar para viver. São outros tempos. Hoje encontramos muita gente salvando vidas na Mata Atlântica. O pesquisador examina larvas do caranguejo uçá. A olho nu, é quase impossível notá-las. Mas a lente do microscópio revela um daqueles caprichos da natureza. Quem poderia imaginar que no primeiro estágio de vida, os caranguejos tivessem olhos azuis? É uma característica dessa espécie. O azul se destaca do restante do corpo
quase transparente. Os olhos desenvolvidos também ajudam a larva a localizar comida, pequenos animais e plantas que vivem na água do mar. O acompanhamento das larvas de caranguejo é parte de uma pesquisa pioneira da Universidade Federal do Paraná. Uma tentativa da ciência de compensar a captura descontrolada que põe em risco o futuro da espécie. Primeiro, os pesquisadores coletam as fêmeas fecundadas. As larvas que nascem no laboratório são criadas em tanques de água salgada. Com quase um mês, elas já têm os olhos escuros e se parecem com uma lagosta em miniatura. É hora de trocar os tanques pelos manguezais. Os caranguejos são soltos nas áreas de mangue sempre nos períodos de lua cheia. E não há nenhuma superstição nisso. A lua cheia faz subir a maré que inunda todas essas áreas, o que aumenta a chance de sobrevivência dos bichinhos. Em um ano, 4 milhões de pequenos caranguejos começaram a repovoar as baías de Antonina e Guaratuba. Em cada um desses tanques foram soltos 1000 filhotes, que estão sendo acompanhados em cada fase de crescimento. E logo que chegaram, os caranguejos fizeram tocas na lama do mangue. As casas onde vão morar de agora em diante. Você se lembra quando você viu as primeiras toquinhas ali? Me lembro. Como é que foi? Foi uma emoção muito grande. Eu realmente estava com um pouco receoso de chegar e não encontrar nada, né? E em algumas caixas a gente teve uma sobrevivência realmente espantosa. De quanto? Encontramos cerca de 500 a 600 tocas para 1000 larvas colocadas, o que a gente considera uma taxa de colonização muito alta. O sucesso do trabalho só poderá ser medido no futuro, mas a boa adaptação anima os pesquisadores. Hoje ele está aqui, ó, pegando na pontinha do meu dedo. Daqui 7, 8 anos ele vai ser maior do que a minha mão. Aí é um pouco mais complicado, porque você tem que ter bom senso, porque ele aperta e aperta doído a mão de quem se meter a brincar com ele. Nem sempre a mão que preserva é capaz sozinha de manter o equilíbrio da natureza. O alerta vem do alto da serra. Água limpa, cristalina, que desce veloz em pequenos riachos para cumprir o destino de renovar a vida na floresta. Foi a qualidade desta água que estimulou o biólogo Marcelo Marques a criar peixes no sítio da família em Morretes. Nos tanques vivem 60 mil trutas, bem adaptadas e sempre famintas. São da espécie arco-íris, originária da América do Norte. Como é que tá essa água? Olha, a água tá geladinha. Geladinha, você foi modesto, tá bem gelada. A água aqui dentro do tanque é bastante fria, por volta de 17 graus. E é preciso que seja assim para garantir a sobrevivência das trutas. Por isso, todos os dias, o Marcelo acompanha as condições dessa água. O problema é que nos últimos anos a temperatura vem subindo. Uma ameaça para os peixes e também para outras espécies. Nos dias mais quentes do ano, essa temperatura chegava a 21 graus, isso há 12 anos atrás. E hoje, nos dias mais quentes do ano, essa temperatura está chegando a 22. 3 graus acima, em torno dos 25 graus, e a truta já não resiste mais. Para o biólogo, a explicação para a elevação da temperatura está bem longe dos tanques e das árvores que os cercam. Devido à nossa Mata Atlântica da região estar totalmente preservada como há 12 anos atrás, a gente acredita que isso é feito de desmatamentos distantes daqui, né? Que está refletindo até aqui. Ninguém vive numa ilha, na medida que o clima é uma somatória de condicionantes. Então, o que o Marcelo, de repente, observou pode ser consequência, de repente, uma indústria
chinesa, né? De repente um automóvel norte-americano está contribuindo para esse tipo de consequência. A truta está nos avisando que está chegando perto do limite dela e que se ela está sofrendo, outros animais, inclusive os silvestres da nossa fauna aqui, podem também vir a sofrer e quem sabe até o homem, né? A folha que cura dor de dente e as poções escondidas nos cogumelos que a ciência desconhece. Veja a seguir. O sobrevoo é de quem conquistou estes campos que já foram dominados pela floresta. Hoje, a ave conhecida como polícia inglesa parece guardar as fronteiras de um mundo ainda desconhecido no litoral paranaense. Escondidos na floresta atlântica, quantos remédios, quantas fórmulas, quantos tesouros. Para desvendar esses segredos, percorremos caminhos difíceis. Seguimos os passos de velhos conhecidos dessas matas, moradores da região que carregam na memória a sabedoria popular. Receitas ensinadas por índios, aprendidas pelos avós e repassadas aos mais moços. Herança de valor incalculável. Encontrar uma planta e saber como ela pode ajudar o homem. Isso aí é jaguarandi. Jaguarandi. E para que serve? Serve para gripe. Gripe? Gripe, tosse. Tira a folha dele, daí cozinha ele numa vasilha, né? E depois pega e despeja um copo ou caneco, seja, e mistura bate um ovo com açúcar, mistura, faz tipo um xarope. Aí toma. Você pode estar do tipo que você tiver, no outro dia você amanhece bom, porque ele é quente, né? Algumas árvores têm nomes curiosos. Isso aqui é uma mica de cadela, você tira a raiz dela, pouquinha coisa, pica e coloca num vidrinho com a cachaça e a raiz dela. Aí você usa como picada é um repelente para picada de inseto, inclusive até para aranha marrom que o pessoal usa. É um remédio de primeira mesmo. Este é o jaguarandi miúdo, potente no combate à dor. Um anestésico natural que você encontra fácil no mato, principalmente aqui na nossa reserva tem muito. A própria sementinha, o anestésico, a folha, a madeirinha, tudo é um anestésico. E se a pessoa tiver com dor do dente, beleza, isso aqui é tranquilo. Só aperta um pouquinho a coisa assim, você já sente que vai totalmente, vai morrendo, vai amortecendo, né? A tua boca e na parte que está afetada a dor de dente ali, não sente, ele vai eliminando. Nem a sede no meio do mato é problema. O nome do cipó é cipó caçador. Ele serve para tomar água. No lugar que não tem água, você pode usar ele para tomar água para matar a sede. Água boa? Água boa. Fermentar a água, ver se é boa. Bom, né? É normal que nem a outra água do rio mesmo, né? Não tem poço, não tem nada. No meio do mato já ninguém morre de sede. Ninguém morre de sede. Com esse cipó aqui, ninguém morre de sede. Se ele for mais grosso, se tiver o diâmetro maior, né? Ele tem mais água. Para os mateiros, as descobertas surgiram da necessidade. Eu acredito que antigamente o pessoal ficava doente, ele nem quase nem médico. O próprio remédio do mato aqui natural, eles se curavam. Eu penso que pouca gente conhece ainda que existe, né? A existência desse remédio. O que a gente pode fazer com quem precisa, que a gente encontra, a gente vai passando, né? Porque isso aí não pode morrer, é uma coisa que tem que ser contínua, né? O conhecimento perseguido por este pesquisador está a um palmo do chão. O holandês André de Meyer vive isolado do mundo,
mora sozinho numa casa no meio da Mata Atlântica. Divide o tempo entre livros e caminhadas na floresta. É um especialista em cogumelos. Já encontrou 1.700 espécies no Paraná, 300 só na Mata Atlântica. E as surpresas não param. Essas duas aí, você já tinha visto? Essas não tinha visto ainda. Encontramos hoje. São novidades para a reserva. Cada caminhada pode trazer uma novidade. Cada caminhada traz novidades, é garantida. Então, entrando no mato, você segue em casa com trabalho. As formas são curiosas. Este cogumelo lembra a arte japonesa de fazer dobraduras em papel. E este outro seria um abajur em miniatura? De longe, estes dois parecem velas decorativas. De perto, o inesperado. Nasceram cobertos de renda. Vê-los é sempre um privilégio porque muitas espécies têm vida curtíssima. Duram menos de 24 horas e desaparecem do mesmo jeito que nasceram. Para procurar cogumelos na Mata Atlântica, além de muito conhecimento, o pesquisador tem que ter também uma visão bastante apurada. Ou alguém consegue enxergar um cogumelo aqui no meio dessas folhas e plantas? Pois o André conseguiu. Olha ele aqui, branquinho, um dos menores cogumelos do mundo. Ele é microscópico. O chapéu é do tamanho da cabeça de um alfinete. A haste quase tão fina quanto um fio de cabelo. As propriedades que guardam uma estrutura tão pequena são mais um mistério a ser decifrado pela ciência. Alguns têm cores tão vivas que dá vontade de comer. Mas cuidado, a beleza pode esconder venenos perigosos. Isso, quando se encontra um cogumelo, deve-se comer ou não? Não, nunca é. Nunca. Se você não sabe o que é, nunca coma. Por quê? Porque existem espécies que são mortais, né? Mortais? Mortais. Não se conhece ainda espécies mortais do Brasil, mas também foi pouco testada aqui neste país, né? O sonho de André é encontrar neste ambiente úmido a cura para alguma doença. Descobrir novas espécies que possam ser transformadas em remédios. Isso seria gratificante, com certeza. E eu lamento que tem tão poucos pesquisadores agora trabalhando com estes cogumelos. Algumas espécies são pesquisadas a fundo e a maioria ninguém está trabalhando com eles. Tem muita coisa para ser descoberta. Com certeza. Os cogumelos são tema de pesquisa neste laboratório da Embrapa, na região de Curitiba. Este gigante encontrado no Paraná é uma raridade. Seria parente de uma espécie medicinal originária da América do Norte. A partir dos estudos com cogumelos, os pesquisadores tentam criar novos medicamentos. Por exemplo, nós temos aqui um cogumelo, esse que se chama Ganoderma lúcido, é um cogumelo que vem sendo usado na China há mais de 2000 anos. É um cogumelo medicinal, tem propriedades estimuladoras do sistema imunológico, tem propriedades anticancerígenas, também tem efeitos sobre colesterol. E nós temos aqui nas nossas matas alguns cogumelos que pertencem a esse mesmo gênero. Ele deve ter as mesmas propriedades medicinais daquele outro? Provavelmente tem as mesmas propriedades. Uma outra pesquisa avalia o potencial desses fungos na alimentação. Testes com ratos demonstraram que os cogumelos são ricos em proteína. Mesmo sem nenhum tratamento dessa proteína, dessa fonte proteica, ela é capaz de sustentar o crescimento desses animais. Mas o futuro das pesquisas e a descoberta de novas espécies dependem dos cuidados com a mata onde eles nascem. Sem a floresta é difícil viver.
Com certeza eles precisam, porque é o ambiente natural deles, né? À medida que a gente vai destruindo a floresta, com certeza nós estamos destruindo muitas espécies de fungos que a gente sequer conhece. Anjos da montanha. Homens que arriscam a vida no meio da Serra do Mar. Daqui a pouco. Os índios a chamavam de Montanha Azul. Para os exploradores, o Marumbi foi sempre um ponto de orientação na Serra do Mar. 1.547 metros de altitude. Desafio que já no século XIX despertava a curiosidade dos primeiros alpinistas. Hoje, novos aventureiros tentam tornar as escaladas no Marumbi menos perigosas. Márcia, escultora. Alessandra, historiadora. Nativo, guia de montanha. Anderson, técnico em informática. Mauro, engenheiro. Mutter, mecânico. Profissionais voluntários que se especializaram na prevenção de acidentes e no resgate de quem se perde ou se machuca nas escaladas. Fazem parte do Corpo de Socorro em Montanha, ou simplesmente Cosmo. Vocês já instalaram as cordas? Acompanhamos o Grupo Cosmo até um dos morros do Marumbi, o Rochedinho. Um dos lugares onde eles treinam para socorrer quem precisa. Então segura. O treinamento de hoje é levar uma pessoa acidentada até o solo. E nós estamos 200 metros acima desse ponto. O Marcelo já está sendo preparado na maca e vai fazer o papel de vítima. É um treinamento. Tem toda a segurança, mas tem também todo o risco de uma situação real. Afinal, é só olhar ali para baixo e ver que essa altura toda não é brincadeira. Você tem medo? Olha, eu acho que medo faz parte do jogo, né? Mas a gente tem que estar ciente e estar controlando tudo. Está autorizada a descida da maca? Positivo, pode iniciar a descida. QSL, a maca está entrando no sistema de carga. Essa primeira parte é muito difícil. Rafael, já está na base C? Na minha cabeça, eu vou cair da maca daqui a pouco. Travamos. Tem um buraco aqui, eu não consigo empurrar a maca para lá, onde é o ponto de apoio, o primeiro ponto de apoio da descida. E a vítima levantou? A vítima teve que ajudar. Ressuscitou. Não teve jeito. Com muito esforço, alcançamos os voluntários que nos esperam pendurados na montanha. O trabalho deles é prender as cordas que nos sustentam em novos grampos, fixados nas pedras. Um erro e despencamos em queda livre. Praticamente já está. Esse é o detalhe de fazer o nó. Feita a troca, seguimos lentamente, vencendo os obstáculos da descida. Olha, a velocidade de todo esse sistema, que marca a velocidade desse sistema é a segurança. No momento que é montar um sistema, porque já tem uma vítima, então não precisamos de duas vítimas. Paramos para observar o trem de carga que contorna as montanhas. Do alto, ele mais parece um trenzinho de brinquedo. Enxergar o chão também é uma sensação maravilhosa aqui de cima, viu? Saber que está acabando. O ideal para uma vítima grave no acidente é que ela chegue em menos de uma hora, em até uma hora que ela chegue até o hospital. Aqui não é possível, porque o ambiente é selvagem, então a gente faz o possível. 2 horas é um tempo excelente. Qual conselho que você daria para quem quiser desafiar a montanha?
Primeiro, não desafiá-la, porque o ambiente tem suas peculiaridades, é perigoso, mas se você usar as ferramentas certas e as técnicas certas, você tem um passeio maravilhoso como esse que a gente teve. Seguimos os trilhos da ferrovia. Vamos ao encontro de quem arrisca a vida para garantir a passagem do trem pela serra. São técnicos que fazem a manutenção das pontes. A mais alta delas está a 65 metros do chão. Seu Wilson é supervisor de obras. Ricardo é engenheiro. O trabalho da dupla é avaliar se a ferrugem compromete a estrutura da ponte e se os rebites que fixam o aço estão firmes. Como é que foi a primeira inspeção numa ponte? A primeira inspeção dá medo. Você olha lá para baixo, dá uma tontura. Eu subi na ponte e não conseguia mais descer. Né? E aí? Daí comecei a respirar fundo, como fiquei calmo, me acalmei e foi, né? Esse barulho aí, seu Wilson? A locomotiva está chegando na frente, subindo próximo ao outro lugar. Este é o momento mais arriscado do trabalho, a passagem do trem sobre a ponte. Em cima da gente, 80 vagões e um peso constante de 350 toneladas. Nessa hora, o melhor a fazer é se agarrar a uma das estruturas e esperar o trem passar. Ela balança bastante. E ela recebe uma carga, muitas vezes, muito maior do que o seu peso próprio. E ela tem que trabalhar, ela tem que deformar para poder funcionar. Por quê? Se ela não deformar, ela rompe. A ferrovia, que há 119 anos abriu uma veia no meio da Serra do Mar, hoje testemunha a recuperação da Mata Atlântica à margem dos trilhos. Você não tem a possibilidade de construir uma casa ao longo da ferrovia, você não tem acesso, porque a dificuldade não é o primeiro meio de transporte para te levar até a tua casa, e o acesso é difícil, porque só tem morro ou serras, e na rodovia não, você põe um comércio, um posto de gasolina, etc. Filho de ferroviário, Rubens Absreuter pesquisou durante 20 anos a história da linha que atravessa a Serra do Mar. Fez um passeio de trem pela memória, cheia de lembranças. O apito do trem é alguma coisa inigualável, né? Algo diferente, e só o trem tem esse apito. Isso aí é sensacional. O que o senhor sente quando o senhor ouve isso? Arrepia um pouco de emoção, aquela emoção de ver o trem chegando numa estação. Você esperar o trem, aguardar o trem, né? Aguardar o trem chegando numa estação. Acho que a gente deve sair dali, né? O fantasma que protege a mata e as novas armas de um ex-caçador. Veja a seguir. Foi a diversidade da Mata dos Godói em Londrina que atraiu um ex-caçador. Eu não consigo matar um tico-tico hoje. É, por quê, senhor? Ah, não. Passou a época, eu comecei a conhecer os animais e aves assim de outra maneira. Os disparos agora são outros. Aos 74 anos, o industrial aposentado Harry Elmer quer capturar apenas a imagem dos bichos. Não. Mas como flagrar animais ariscos que se assustam com a aproximação do homem? Eu imagino, eu tenho que inventar alguma coisa para pôr o aparelho perto e ele se disparar sozinho. E é o que eu fiz. Uma velha máquina fotográfica
pedaços de madeira, barbante, algumas sementes e pronto. Estava criado o brinquedo que trouxe mais alegria à vida do ex-caçador. Se eu entendi como funciona a engenhoca do seu Elmer, é mais ou menos assim. O bicho é atraído por esse milho que é espalhado aqui. Quando ele se aproxima para comer, ele toca nessa varinha de bambu que vai disparar aquele cordão e acionar a máquina. Se o enquadramento estiver bem, tá feito o flagrante. Vamos ver se funciona? Olha o bicho homem na foto. Até assustou. Ele tem que pisar. Com o equipamento, só dá para fazer uma foto de cada vez. Depois, o mecanismo tem de ser montado novamente. E tem dado certo. A engenhoca já fotografou macuco, gralha, veado, cateto, macaco. O gosto em flagrar os bichos foi só o começo e serviu de estímulo para que seu Elmer e a mulher Teresa voltassem no tempo. Usando restos de árvores caídas, eles recriaram um sonho de infância. Uma cabana no meio da floresta. Um lugar camuflado, onde os dois passam horas observando os animais. Foi uma vez tudo assim. E o que restou é isso aqui. Eu acho que isso tem que ser preservado a unhas e dentes. É terapia. Isso é uma terapia, é isso mesmo. A gente se sente realizado, então a gente tem motivo para voltar. E quando não tem foto, quando não vem ninguém, fala, não, da próxima vez vem. Aí sempre há esperança. E volta. E volta, com certeza. A floresta tem também seus mistérios. Que o diga Zé da Mata, o guia que trabalha no parque há 14 anos. Quando a pessoa gosta muito de um lugar, eu acho que mesmo depois que ele morre, eu acho que o espírito da pessoa pode ficar ali, né? Dentro, né? Cuidando, né? Olhando, né? O espírito de quem fala Zé da Mata é de Olavo Godoy, fazendeiro e antigo dono da área. Num tempo em que não se pensava em ecologia, ele defendeu a floresta como quem protege a própria vida. Destruindo essa mata é a mesma coisa que amputar uma parte de mim. Zé da Mata conviveu com o fazendeiro um pouco antes da área ser transformada em parque estadual. E não se esquece dos conselhos que ouviu. Toda vez que ele me via, ô Zezinho, cuida bem da nossa mata aqui, isso aí vai ser o patrimônio dos futuros, né? da futura geração que tá vindo aí. Porque vocês que estão novos hoje e que vocês vão ter amanhã sua família, o dia que as suas crianças perguntarem como é que era Londrina, que naquele tempo deve ter mais ou menos uns 2 milhões de habitantes, aí vocês trazem ela aqui. Traz aqui e mostra o que era Londrina. O futuro da mata tem olhos curiosos. O que é aquilo? Macaco. Macaco. Cadê? Ali, ó. Que você vai ver? Ali, ó. Aonde? Ali. Ali, ó. Olha aqui olhando pra gente. Ó. É. Ali. Oi. Descreve as árvores com a intimidade de quem fala de uma amiga. Essa aqui é a peroba rosa. Essa é imensa, hein? Essa daqui tem muito mais de 100 anos e ela é a rainha da mata. Ela é rainha da mata? É. Por que ela é rainha da mata? Porque ela é a maior zona. Ana Carolina tem 8 anos e sonha um dia guiar os visitantes pelas trilhas da mata. O desejo surgiu nas caminhadas em companhia da mãe, Leliana, que é gerente do parque. É muito importante já ter uma criança com esse espírito de preservação, né? E de pensar em futuro, que eu acho muito interessante. E quem, se não uma criança, traduziria preservação com tanta simplicidade? Essas árvores aqui são
as casinhas do passarinho, de um monte de coisa. Você não pode cortar, porque daí eles não têm onde morar. A vocação de Ana Carolina encheria de orgulho o homem que lutou para que a mata ficasse intacta até hoje. É fruto da semente plantada por ele. Um semeador de florestas e o ex-menino de rua que construiu um zoológico de pedra. Veja daqui a pouco. Cada um à sua maneira, Azuir e Luciano cuidam da Mata Atlântica. Um sentimento de alegria, de recuperar, de estar plantando uma árvore, você saber que está recuperando uma floresta, você saber que está devolvendo vidas aos animais. Luciano trabalha como guarda-parque numa área em que a natureza ainda permanece intocada. É gratificante pelo fato de você estar preservando a natureza, ajudando a cuidar, uma coisa que vai depender, vai para os filhos da gente no futuro. Azuir participa do projeto de uma organização não governamental que já plantou 300 mil mudas no litoral do Paraná. A intenção é plantar 1.200.000 nos próximos 5 anos. Essa jacataúva aqui, eu plantei ela já faz 2 anos e meio. E eu tenho muito orgulho de ter plantado e ter visto, vendo essas árvores aqui crescendo aqui na reserva, na floresta. Para Luciano, andar pelas trilhas da mata é como reencontrar o próprio caminho. Ainda criança, brigou com os pais e saiu de casa para morar na rua. Você passa necessidade de tudo, né? Ninguém te dá valor. O que a gente faz dia a dia já é bem melhor do que antes e em momento nenhum não me faz voltar ao passado. Das caminhadas pelo meio da mata, em contato com a natureza, veio a inspiração para exercitar um dom que o próprio Luciano desconhecia. O talento capaz de transformar pedra em objeto de arte e transformar o ex-menino de rua no escultor da floresta. Com habilidade, Luciano já fez nascer onças, jacarés, papagaios, capivaras, colhereiros. A gente fica feliz, né? Porque você quer representar alguma coisa ali e sai perfeito do jeito que você quer. O trabalho começa já na escolha da pedra. Isso aqui já dá para você desenhar um beija-flor. A venda das esculturas ajuda no sustento dos 4 filhos. Luciano trabalha sempre nos fins de tarde, depois que volta da mata. E cada peça leva, em média, 5 dias para ficar pronta. O beija-flor vai surgindo aos poucos, feito uma lembrança esculpida. Ele fica bem contente e cada vez mais dá mais inspiração de fazer. Agora, nas mãos de Luciano, a natureza é pedra que voa. Sexo Frágil. Ele deu muita esperança para Dona do Carmo. Parece que ele está perto de descobrir a menina. Ah, é? E por isso que a Dona do Carmo mandou eu botar essas flores lá no quarto. A menina pode chegar a qualquer momento. Cara, mas o Valdir tá sempre ocupando esse telefone na certa, falando com a